Oi, pessoal! Olá, bem-vindos a mais essa live do Novembro Laranja, mês de conscientização do zumbido, hiperacusia e misofonia. E essa é uma live super especial onde a gente vai falar sobre misofonia, que é um termo que vem sendo falado nos últimos tempos, nos últimos anos. A gente não ouvia falar muito a respeito de misofonia antes disso. Então a gente começou a falar de misofonia nos últimos anos. Já vou chamar o nosso convidado aqui para conversa e vou apresentar a vocês, quem não conhece, o biólogo Vitor. Vamos ver se a gente consegue aqui conectar. Oi! Olá, tudo bem? Como estão? Tudo ótimo e você? Bem-vindo! Muito prazer! Obrigado, o prazer é meu. Tudo ótimo por aqui também. Um pouco frio, no meio do verão. Frio? Não me fala isso não, daqui a 2 semanas eu tô por aí, então é Não, mas frio. acho que é um frio passageiro. Acho que não é nada para ficar. Posso considerar que eu posso ter um pouquinho mais de sorte, quem sabe? Eu acho que sim. Gente, esse é o Vitor. Eu vou apresentar ele para vocês. Ele é o Vitor, é Malavolta, né, Vitor? Isso aí. Vitor Malavolta, ele é fonoaudiólogo, audiologista, ele é especialista em biologia molecular. Olha que diferente, achei tão curioso isso. E muito interessante porque a gente vai conversar também, acredito eu. Ele é mestrando pela Universidade Federal de Santa Maria, né? É clínico pesquisador, professor nas áreas de zumbido, intolerância aos sons, tontura e eletrofisiologia da audição. Então, a gente tem um currículo muito fabuloso, muito fantástico. Eu te acompanho pelo Instagram e admiro muito o seu trabalho, né? Eu vejo que você é um estudioso, um pesquisador mesmo, e a gente que trabalha com isso sabe que isso é indispensável, né? Principalmente porque a gente ainda, eu acho, está começando a tatear aí a misofonia. A gente não tem tanta mão da misofonia como a gente tem talvez de outras áreas ainda, né? Não sei se você concorda comigo. Sim, com certeza. E além da gente estar. Na verdade, o tema, né? Hipersensibilidades auditivas ou intolerância aos sons, enfim, o nome que a gente escolheu utilizar, ele não é um tema tão novo, né? Então, ali na virada do século, né, dos anos 90 para os anos 2000, foi quando a gente começou a ter aí os primeiros estudos, os primeiros apontamentos de algumas coisas diferentes do zumbido, né? Então, o grande responsável por esse pontapé foi um audiologista, né, que conseguiu perceber isso, teve essa sensibilidade de perceber, olha, existem alguns pacientes que a coisa parece não ser um zumbido, né? Então, coisas diferentes acontecem aí. Então, esse tema ele não é jovem, né? Tão jovem quanto a gente imagina. Eu sempre brinco que a hipersensibilidade auditiva ela é o novo zumbido, né? Então, o que a gente teve aí de pesquisas no início dos anos 2000, e no final dos anos 90 sobre o zumbido e o início aí desse boom de estudos com o zumbido, hoje a gente tem com a intolerância aos sons. Algumas mais, outras menos, né? Então, aí, se a gente pudesse ranquear estudos de hipersensibilidades auditivas, eu diria aí que a hiperacusia está no topo deles, né? Seguido pela misofonia, a fonofobia quase junto da misofonia quase sempre. E por último aí a gente tem o recrutamento de loudness, que apesar de ser mais comum, é um pouquinho menos estudado. Mas é um campo que a gente está mergulhando ainda, a gente está em águas rasas. Então, eu vou aproveitar, deixa, e vou te perguntar qual a diferença em cada uma desses, né, sintomas e doenças aí que a gente pode ter ligadas à sensibilidade, à questão auditiva. E a gente tem aqui, ó, um relato de que tem duas pessoas curadas assistindo a live. Muito bom ouvir isso, muito fabuloso. Que maravilha, é isso aí. Existem diferenças, né? Diferenças pontuais até, a gente poderia dizer. Antigamente, né, a gente tinha um pouco de dificuldade de diferenciar isso. Hoje em dia a gente tem um livro até de um dos grandes, eu posso dizer até pastores, né, dentro desse caminho da intolerância aos sons, que é o Dr. David Bagley, que é um inglês, né, um audiologista inglês, que ele publicou um livro sobre, né, sobre essas intolerâncias aos sons, né? Então, o que a gente tem aí
subclassificado, né, nesse grupo de hipersensibilidades auditivas e de intolerância aos sons. O primeiro que a gente pode falar, então, é a hiperacusia, que é a mais famosa delas, né? A hiperacusia, ela é um desconforto para sons de fraca e moderada intensidade, tá? Então, a hiperacusia, ela tem uma associação muito íntima com a questão física do som, psicoacústica do som, tá? Então, o paciente, realmente ele sente um desconforto muito grande para sons que a maioria da população consegue tolerar muito bem, tá? Quando a gente entra nos aspectos, por exemplo, de recrutamento, que é um pouco parecido com a hiperacusia, às vezes a gente até se confunde. O recrutamento de loudness, ele é uma questão um pouco mais diferente, tá? Então, o recrutamento de loudness, apesar do paciente ter um maior desconforto para essa percepção de sons fracos, como na hiperacusia, ela geralmente está associada com a perda auditiva. Então, o recrutamento, ele é uma consequência da perda auditiva, né? Então, o que a gente vai ter no recrutamento é a perda de células ciliadas. Os pacientes, eles não vão conseguir perceber sons de fraca intensidade, porque a gente perde célula ciliada e a gente não consegue perceber esses sons de fraca intensidade. E a nossa neuroplasticidade dá conta disso. Então, ela recruta fibras de alta intensidade no nervo auditivo, né? Seriam essas fibras que percebem esse som um pouco mais alto. E aí a gente tem uma dificuldade de perceber sons de fraca intensidade, são mais baixinhos. Então, mesmo os sons baixos parecem ser mais altos, né? Então, o que esses pacientes têm, na verdade, é uma dificuldade de perceber sons de fraca intensidade. Tudo para eles é muito alto, e aí vem o desconforto. A diferença para a hiperacusia é que a hiperacusia ela não necessariamente está associada a uma perda auditiva. Na maioria dos casos, ela não está associada a uma perda auditiva, pelo menos dentro do audiograma tradicional ali que a gente utiliza, né? Então, o que geralmente acontece com a hiperacusia é que, de fato, ou existe uma alteração em neurotransmissor, ou existe uma questão periférica auditiva, mas não uma perda sensório-neural, né? Então, o que acontece é uma questão, uma infecção no ouvido, ou alguma outra questão de neurotransmissor, uma questão envolvendo serotonina, como no caso dos pacientes com transtorno espectro autista, por exemplo, né? E o que vai acontecer é que isso aumenta a atividade da via auditiva, né? Então, quando a gente tem no recrutamento uma consequência da perda auditiva, na hiperacusia o que a gente tem é um aumento de atividade da via auditiva. É isso que vai acontecer, que qualquer som vai ser extremamente maior do que realmente ele é, tá? Quando a gente fala de misofonia, a gente dá um pulo para um outro lado do muro, né? A misofonia, ela não tem associação com a questão psicoacústica do som, né? Então, se eu apresentar para um paciente que é exclusivamente misofônico, um som de 85 decibel, talvez ele não se incomode nada, para ele seja tranquilo. Agora, se eu apresentar sons específicos para esses pacientes com misofonia, é aí que vai estar o problema. Porque a misofonia ela tem uma associação emocional muito forte, muito importante, né? Então, tem muitos estudos, inclusive, tentam caracterizar a misofonia como um transtorno psiquiátrico específico, né? E nada muito associado com o sistema auditivo. O que de fato parece que é verdade, né? Que é realidade. Porque quando a gente pensa na misofonia, a gente pensa em um paciente que se incomoda com sons geralmente de fraca intensidade ou sons do ambiente, mas geralmente sons humanos e sons repetitivos, né? Então a gente tem alguns estudos aí catalogando esses que a gente chama de gatilhos misofônicos, né? E o que a gente tem aí de principal mastigação, deglutição, respiração. Então percebam que não são sons ligados à intensidade, né? São gatilhos mesmo. O paciente ouve isso e ele aí tem respostas emocionais bastante importantes. Ou ele pode ter irritabilidade, ou ele pode ficar extremamente ansioso, extremamente estressado. E existem até algumas reações emocionais um pouco mais exacerbadas, né? A nível de agressão mesmo que o paciente pode apresentar, né? Essas são as principais aí, hipersensibilidades que a gente tem estudado. Excelente. E aí, como é que eu faço para diferenciar? Como é que eu faço para diagnosticar e saber o que é que eu estou percebendo, o que está acontecendo comigo? Perfeito, vamos lá. Essa questão, ela ainda não é uma questão assim muito fácil, né? Então, quando a gente pensa em diferenciar, né, hipersensibilidades auditivas,
é uma questão muito importante, porque a gente está muito acostumado, enquanto clínicos, a existir um teste padrão ouro, né? E esse teste Uhum. geralmente tem cunho objetivo, então a gente avalia, tem um resultado, a gente compara com o padrão de normalidade, está normal ou alterado. Quando a gente fala de hipersensibilidades auditivas, a gente não tem isso ainda, né? Então a gente não tem essa avaliação padrão ouro quantitativa. O que a gente tem muito são questionários que nos auxiliam nesse pensamento. Mas o que a literatura nos fala é que justamente a entrevista inicial é o nosso padrão ouro diagnóstico, né? Então a entrevista inicial é extremamente importante para a gente conseguir fazer essa diferenciação. E o que é importante é que muitos pacientes podem ter duas ou três hipersensibilidades auditivas associadas, né? Ou outros sintomas associados, né? Como, por exemplo, zumbido, cefaleia, né? Então, outras coisas podem estar associadas com esses quadros. E fica, né, na nossa mão aí essa responsabilidade de conseguir identificar pela entrevista inicial quais são esses fatores importantes, né? O que, que a gente tem que pensar nessa entrevista inicial? Quando o paciente ele diz assim, olha, eu não posso sair de casa, eu vou para um restaurante ou eu vou para uma festa, tudo me incomoda, o barulho é muito alto, eu saio de lá com dor de cabeça. Isso geralmente está associada com a hiperacusia, muito mais do que com o recrutamento, tá? O que o paciente com recrutamento vai relatar pra gente é o seguinte: eu tô ouvindo bem, tô no restaurante, tô ouvindo bem, mas se existe um som alto do meu lado, né, um som forte do meu lado, que aparece de repente, eu tomo um susto. Geralmente, os pacientes que sofrem com recrutamento, o que eles têm é quase que um reflexo de susto com esses sons um pouco mais abruptos, tá? Então, é isso geralmente que o paciente com recrutamento nos diz. Eles sofrem tanto quanto, mas eles geralmente a reação deles é um pouco mais de susto, tá? E a misofonia, como eu disse, é um outro lado, né? O que o paciente vai dizer assim: ah, as pessoas me chamam de chato, assim, eu geralmente não saio muito de casa, eu fico muito irritada, fico muito estressada com as pessoas mastigando, ou eu não posso ver as pessoas mastigando, eu não posso ver, ouvir, por exemplo, o tic-tac do relógio, eu não consigo dormir. Então, são essas queixas, né, dessa tríade que nos ajudam, então, a fazer essa identificação. Hoje em dia, a gente tem aí um auxiliar quase, né, que é os ASMR, né, os ASMRs aí do YouTube, que tem aí indicado muita gente com misofonia, né? Porque justamente eles utilizam esses estímulos, esses gatilhos, que para muita gente pode ser extremamente relaxante, né? Inclusive, existem alguns estudos até com pacientes depressivos, e essa característica do ASMR, esses pacientes eles não conseguem, eles não suportam de forma alguma esse tipo de gatilho. E aí existem variações, né? Tem gente que consegue ouvir, né? Tem gente que vai te dizer, olha, eu consigo ouvir, assim, me incomoda, mas eu consigo ouvir. E tem os pacientes realmente misofônicos, que são aqueles que ouvem aquilo e não conseguem de forma alguma, eles precisam se segurar, eles têm uma crise de raiva muito grande, eles ficam extremamente estressados, ansiosos, taquicárdicos, sudorese, então isso é o paciente misofônico, né? Então, para a gente conseguir identificar e diferenciar, essas são as informações que vêm na entrevista inicial, assim, quase que de cara. Quando a gente pensa, né, além da entrevista inicial, tem alguns pontos que são importantes. Um deles é a avaliação audiológica, né? Então, a gente precisa identificar se existe uma perda auditiva nesses pacientes, né? Como que é essa perda auditiva, né? Porque dependendo se existir uma neurosensorial, que é uma morte de células de dentro da orelha, se existir esse quadro, a gente pode pensar no recrutamento, né? Se não existir, quem sabe é uma hiperacusia, né? Então, e a avaliação audiológica ela nos ajuda muito, né? Principalmente essa avaliação audiológica básica. Quando a gente sobe um pouquinho mais, né, esses exames de nervo auditivo, por exemplo, eletrofisiológicos, quando a gente pensa em hiperacusia, a gente tem, geralmente, nesses pacientes com hiperacusia, uma redução que a gente chama de ganho desse nervo auditivo, né? Então, a redução de ganho, basicamente, nos mostra que existe alguma alteração, alguma falha de conexão da nossa cóclea, da nossa orelha com o nosso nervo, mas que a nossa neuroplasticidade acelera tão rápido a atividade desse nervo que ela recupera muito rápido, né? Então, não existe uma alteração em tempo de resposta em tronco encefálico, mas existe aí alguma alteraçãozinha nesse nervo, nessa saída, nessa conexão de cóclea com o oitavo par craniano. Isso também pode nos ajudar a fazer esse diagnóstico e a identificar aí a hiperacusia. Mas, basicamente, a entrevista inicial
e os questionários também, que são bastante interessantes. Maravilhoso. Tem aqui uma colocação, deixa eu ver se eu consigo ler, gente, do Alex Mota. O casal Jacerboff começaram os estudos de misofonia derivando do modelo do zumbi, do modelo neurofisiológico, né, do Jacerboff. Isso Realmente aí, foi isso que começou, né? Então isso já tem o quê? Uns 30 anos, mais ou isso. menos. O Alex é um grande precursor aí dos pacientes com misofonia, né? Ele auxilia muito os pacientes com misofonia. Ele, a Abigail, que é uma outra paciente também, que resolveu tomar frente, levantar a bandeira desses pacientes, né? Então, os dois aí são grandes precursores, né? E uma grande porta-voz, assim, desses pacientes com misofonia. São muito importantes aí nesse Isso é processo. muito importante, né? Eu acho, eu sempre, quando chega assim, não só no Novembro Laranja, logicamente, porque a gente que trabalha com isso, vive isso 24 horas, 365 dias. Mas eu acho que é tão importante a informação. Ontem, até na live de ontem, eu comentei assim, de uma mãe que chegou para mim com uma criança com um caso de misofonia, e enfim, e ela chorando na minha frente, dizendo, nossa, que bom saber que meu filho, porque o que ela ouvia, ele é um problemático, ele é mimimi, é uma criança mimada, tá de frescura, e não era, é misofonia. Então, até para os pais, né? Para a criança, imagina a carga que carregava um doce de criança, enfim, uma situação dessas. Então, a informação é importante não só para quem tem misofonia, até saber que isso existe, que tem tratamento, que tem cura, que tem saída, mas também para quem convive com alguém que tem misofonia. Né? Ou que tem qualquer intolerância, isso eu acho que não é uma questão exclusiva da misofonia, né? De zumbi, de intolerância, enfim, eu acho que são coisas que a gente precisa falar cada vez mais em função disso. Né? Então, acho muito bacana, Alex. Obrigada, viu? Obrigada por estar aqui. Ele colocou ainda assim: é bom sempre olhar para a misofonia pela perspectiva biopsicossocial. Concordo. Perfeito, é isso aí. É isso aí. Se eu não me engano, o Alex ele tem um trabalho bem interessante, assim, divulgando os curados com a questão da misofonia. Eu não sei, agora eu não tô recordado se é o Alex que tem um grupo de mães também, de pacientes com misofonia. Então vem justamente ao encontro disso que tu falou, né? A questão da misofonia, ela é uma questão muito jovem, né, da gente discutir. Então, o que os pacientes relatam, né? E é incrível a gente pensar que há 5 anos atrás esses pacientes eram taxados assim e ponto final, né? Era um Exatamente. Exatamente, é incrível a gente pensar nisso, né? Às vezes eu fico pensando, eu fico abismado com toda essa questão, porque quando a gente pensa em todo o sofrimento que esse paciente sente, é uma questão importante, né? Da gente pensar em quanto eles sofriam antes, né? E o quanto agora existe uma corrente de alívio para isso, né? Eu nunca vou esquecer que na faculdade eu tinha uma professora que era audiologista, né? E ela trabalhava muito com prótese auditiva. A cadeira que ela ministrava era de prótese auditiva. E ela tinha uma hiperacusia gigantesca, gigantesca. Então a gente não podia fechar, né? Alguns colegas tinham aqueles fichários, né? Que tinham as molinhas que fechavam. Se ele fechava e desse aquele barulho, ela enlouquecia em sala de aula, né? Então são coisas que a gente encontra no dia a dia, né? Não é uma coisa aí raríssima da gente encontrar e a gente não sabia cuidar, né? Então é uma questão muito importante aí. e ainda pouco discutida, inclusive em outros meios, né? Eu vejo muito assim, psiquiatria, às vezes a gente precisa de um apoio, e dificilmente os pacientes já vêm para mim, ah, por favor, me indica para alguém que saiba o que que é, porque eu passei por fulano, ciclano, beltrano, ninguém nem sabe o que que é, né? Então, assim, é complicado, porque a gente vai precisar dessa ajuda mais direcionada e, enfim, às vezes a falta de conversa e de conhecimento acaba levando a uma direção muito ruim. Volta aqui, o ASMR e misofonia podem ser a mesma dinâmica, mas em polos opostos. Tem um estudo que sugere que ambas são manifestação das sinestesias. Isso mesmo. Muito bem. Então, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Quais são as possíveis causas da misofonia? A gente já pode ter alguma ideia do que pode ser causa da misofonia? Na verdade, essa questão
é uma questão ainda de jogo aberto, né? A gente ainda não tem muita noção, muita certeza, né, do que pode estar causando a misofonia, diferente, por exemplo, da hiperacusia, que a gente já pode lançar aí diversas possibilidades de causa. O que a gente sabe da misofonia, né? De fato, parece que a misofonia ela tem um fundo hereditário interessante, tá? Então, alguns estudos familiares, né, com familiares, mostram isso, né? Que realmente a misofonia pode ter um fundo hereditário aí bastante interessante. A gente não sabe essa porcentagem de importância hereditária que isso tem, até porque isso demanda de estudos muito grandes para a gente conseguir fazer esse estudo, né? Em nível de biologia molecular, de genômica, né? E quando a gente fala, uma coisa que eu sempre saliento, né? Quando a gente fala de hereditariedade, o que é importante a gente entender é que hereditariedade não é necessidade, né? Então, se o meu familiar tem, não necessariamente eu irei ter, né? Então, a gente não pode ficar procurando ali o problema no meio de campo, porque, de fato, não necessariamente eu vou apresentar, né, a misofonia, né? Antigamente, a gente acreditava que cerca de 25% aí das coisas que aconteciam com a gente, da nossa produção celular, cerca de 25% da nossa formação de sistema, formação de corpo mesmo, tinha uma carga hereditária, tinha uma carga genética. Hoje em dia a gente sabe que diminuiu isso consideravelmente. A gente mensura aí que cerca de 16%, né? Então percebam que 16%, né, dos quadros patológicos, dos quadros em nível de doença, em nível de sintomatologia, só 16% em termos gerais tem um fundo hereditário, né, tem um fundo genético. O restante é interação corpo-ambiente, né? Então existem coisas muito importantes que a gente às vezes não dá importância, né? Quando um paciente entra, por exemplo, em um estresse crônico, né? Ou quando o paciente tem questões emocionais crônicas, né? A gente tem níveis, por exemplo, de cortisol gigantescos, né? O cortisol explode no organismo do paciente. O cortisol é um dos principais modificadores de genética no nosso corpo, né? Então, imagina, um paciente que já tem um fundo hereditário para misofonia, que tem o cortisol lá em cima, as chances dele manifestar misofonia são gigantescas, né? Então, não necessariamente a hereditariedade, ela vai propiciar a presença, a manifestação da misofonia, mas, né, e principalmente com o que a gente tem vivido hoje, as chances disso acontecer realmente são maiores. Em termos de como que acontece a misofonia, né, de por que ela aparece, por que ela é causada, a gente ainda não tem uma doença base para misofonia. Isso é uma grande discussão, né, na verdade. Por muitos anos a misofonia foi dada como um sintoma, né, sintoma de toque, sintoma de TDAH, enfim, até sintoma de transtorno do espectro autista, né? Então, ela foi dada como sintoma de várias doenças. Inclusive, ela foi estudada por muitos profissionais como sintoma de algumas doenças. O que existe uma corrente, né? E existe um estudo, se não me engano, de 2017, que é justamente isso que a gente estava conversando, que a partir desse estudo, e a partir de muitas constatações e de muitas investigações de o que está causando a misofonia, não achamos, né? É que de fato ela seria um transtorno, né, psiquiátrico isolado, é um transtorno psiquiátrico único, individual e não necessariamente oriundo de alguma coisa, podendo coexistir com outros, né? Podendo coexistir com um transtorno obsessivo compulsivo, enfim, com outros quadros, mas ela seria um quadro individual, né? Que é o que de fato tem se acreditado hoje. E o que se entende, né, sobre esse estopim, sobre esse início da misofonia, é que muito provavelmente isso acontece, né, com uma base socioafetiva, uma base emocional, geralmente na infância ou na adolescência desses pacientes, né? Então, geralmente o que pode, né, o que a literatura tem nos dito é que esses pacientes eles têm uma situação de sofrimento emocional, uma situação de estresse, uma situação pouco confortável, né? E existe a exposição a esse som específico, né? Vou dar um exemplo de uma paciente, uma adolescente que eu atendo no consultório, que ela não consegue suportar o gatilho de mastigação, né? E aí, essa paciente, ela tá comigo, segue comigo com psicoterapia, e o que eu e a psicóloga a gente vem conversando é muito interessante.
Porque com o decorrer da psicoterapia, a gente conseguiu descobrir, né, a psicóloga conseguiu descobrir com ela, que na verdade o gatilho dela não se estendia a todas as pessoas, mas Isso quase que exclusivamente, acontece. exatamente, mas quase que exclusivamente a mãe dela, né? Então esse gatilho se intensificava muito com a mãe dela. E ela até tinha alguns relatos assim, olha, durante o período menstrual, a minha misofonia piora. Mas a gente acabou entendendo que, na verdade, durante o período menstrual, a mãe dela se aproximava muito dela por conta dos cuidados, né? Ela queria cuidar muito da filha. E isso acabava intensificando um pouco esse incômodo dela com a mastigação, principalmente da mãe. E, claro, ela tem resolvido essas questões em psicoterapia, né? E ela tem saído muito bem. E o que a gente faz nesse trabalho em conjunto, meu e da psicóloga, é justamente, eu brinco sempre, né? Que a psicóloga ela é o meu freio, né? Eu vou até aí, a psicóloga diz, olha, ela não consegue lidar com isso nesse momento, a gente volta, ou a gente para, né? Porque o grande problema disso é que justamente alguma coisa aconteceu, né? E isso é uma questão de cunho muito de sigilo profissional entre a psicóloga e ela, né? Que eu prefiro não entrar nessa demanda, mas alguma coisa aconteceu na infância dela que tinha o envolvimento da mãe e esse estímulo de mastigação. E o que aconteceu foi justamente uma associação no cérebro dessa paciente, dessa carga emocional tão negativa em cima desse gatilho de mastigação. Então, toda essa carga de não estou gostando desse momento, esse momento está extremamente desconfortável, a situação está extremamente ruim para mim, teve um impacto, né, e foi associado a esse estímulo mastigação. E o que vai acontecer? Toda vez que ela ouve alguém mastigando, ela consegue trazer, né, todo esse sentimento ele emerge de volta, né, e torna então ela irritada, estressada e ela reage. Né? Essa paciente ela acabou em alguns momentos sendo bastante agressiva nesse núcleo familiar dela, tanto que quem procurou ajuda não foi ela, foi a mãe dela, né, por conta desse quadro agressivo dela que realmente estava extrapolando, né, esses momentos. E é isso que a gente observa nesses pacientes com misofonia, é essa associação de algo pouco agradável que aconteceu na infância ou adolescência, né, associado a esse gatilho, associado a esse estímulo. E o que é muito interessante é que os pacientes com misofonias, a gente pede para eles, né, essa paciente, na primeira consulta, eu pedi para ela, eu vou te dar uma bolacha e eu quero que você coma essa bolacha e a gente vai comer ela em silêncio. E a gente comendo a bolacha em silêncio, quando ela terminou de comer, eu perguntei para ela se ela se incomodava com o barulho da mastigação. E ela disse que não. Né? Então, isso é muito interessante no paciente misofônico também. Os gatilhos que surgem dele não são um problema, porque eles Uhum. conseguem controlar super bem. Né? Então, parece que o gatilho, ele justamente ele se expande, ele tem uma força maior quando o paciente com misofonia não tem controle sobre ele. Né? Inclusive, nas abordagens terapêuticas que a gente faz, a gente trabalha muito isso. A gente tira um pouco esse estímulo acústico do controle do paciente para que ele consiga trabalhar um pouco melhor isso. E claro, isso é um trabalho aí de tempo, é um trabalho com psico, de tempo. Então, essa é a principal base, né, da misofonia, além desse caráter hereditário aí bastante interessante que tem aparecido na literatura. Você sabe que bom, eu sou psicóloga lá em fono e eu acabo, assim, olhando sempre os dois lados e eu sempre comento isso há muitos anos, eu trabalho há mais de 21 anos nessa área, fiz a formação com o Hazel lá em Londres, na TRT. E desde lá venho observando não só os pacientes de misofonia, mas os de zumbido também. Existe uma questão de controle, né? Assim, eu não tenho controle, eu não tenho o botão liga-desliga, eu não consigo fazer o zumbido parar ou fazer a pessoa parar de produzir o som e tal. Então tem uma questão de controle. E eu brinco até que nós todos, seres humanos, somos seres controladores e que a gente não ter controle sobre alguma coisa é desafiador. E no caso da misofonia, né, tem esses gatilhos, tem esses sons específicos que geram mais desconforto e mais sensação de não ter o controle sobre a situação. Então, eu concordo plenamente, assim, é uma visão que eu tenho já de há um longo tempo e é bem por aí mesmo, a gente observa isso principalmente.
Exatamente. Quando eu vou conversar com os pacientes, né, nos meus estudos aí, comportamentais rasos também, né, que eu não mergulho muito Desculpa, aí. Alexandre. Exatamente. Eu sempre brinco com o paciente, né? O grande problema do zumbido, por exemplo, ou da misofonia, é que, na verdade, a gente tenta buscar uma solução, né? O nosso cérebro tenta buscar uma solução para o problema. E ele nunca encontra, né? A gente não consegue solucionar o problema. E a grande questão disso é que o nosso cérebro tenta solucionar problemas com base na nossa experiência prévia. Né? Então ele fica Exato. remoendo, fica buscando ali como que eu posso resolver isso. E a gente revive problemas, né, que a gente deixou no passado aí muitas vezes adormecido, ou não resolvido. Né? Então isso vem emergindo junto, isso se torna um ciclo vicioso e quando mais vicia, parece que mais aumenta. Né? Então isso é muito interessante, assim, realmente esse fundo psi, né, da misofonia é realmente talvez um dos fundos mais desafiadores, né? Assim como eu sempre digo, né? O zumbido com o fundo psi é o zumbido mais desafiador. Sempre vai É. ser o zumbido mais desafiador. Quando o paciente chega para a gente é, muito bem, né, psicologicamente, muito bem socialmente, e com o zumbido, geralmente é aquele paciente que não se incomoda muito com o zumbido, que a gente vai reabilitar ele super bem, super rápido. Quando esse paciente chega extremamente debilitado, né, psicologicamente, a gente sabe que vai ser longa essa trajetória, porque realmente envolve a questão emocional, sai da nossa alçada, né, enquanto quase que terapeutas meio que mecanicistas, né? Eu brinquei com isso na live com a Abigail e com a doutora Elaine também, né? A gente se dispôs a se mecanizar durante esses anos, né? Então, exato, acaba se tornando um desafio a misofonia, o zumbido, porque ela tira a gente da zona de conforto, né? Então, não existe fórmula, o 1 mais 1 já não é mais 2, o que serviu para esse paciente não serve para esse, o que aconteceu com aquele não acontece com esse. Então, a gente precisa um pouco se despir dessa armadura aí de tudo muito automatizado, de tudo muito protocolar, porque realmente não vai dar certo, né? Então, são grandes desafios aí dentro da área. Ontem a gente ainda falou a respeito de protocolos, né? São áreas que a gente não tem protocolos. Nós temos um paciente que é completamente diferente do outro, as características são muito próximas, vai ser completamente diferente, a linha que você vai usar para tratar, a forma como você vai carregar o tratamento, levar o tratamento é completamente diferente. Quem você vai precisar acionar para te ajudar muitas vezes também é diferente, né? Porque a gente também não trabalha sozinho, isso que você falou, né? Deve ser paciente com uma psicóloga. A gente precisa fazer essas trocas, né? Um fisioterapeuta em algum momento, né? Enfim, a gente tem o otorrino, obrigatoriamente também entra, né? Participa do processo, então não tem como desvincular de jeito nenhum. Estão dizendo aqui AVB misofonia. Olá, bem-vindos. Estão dizendo aqui, tem que considerar o gatilho e a informação contextual vinculada ao mesmo. Verdade. Uhum. Né? Tem Perfeito. um contexto, né? E eu acho que isso é uma coisa importante, na verdade, para a gente lembrar que o cérebro, na verdade, vai criando redes, né? Se eu falar, isso a gente sabe as letras, né? Se eu falar a palavra gato, vem uma imagem, vem as letras, vem o miau, vem a cara de algum gato mais próximo, enfim. Então a gente cria redes. Então tem todo um contexto aí nessa situação. Talvez a situação estímulo descreva melhor o que inicia a reação da misofonia do que simplesmente usar o termo gatilho. Uhum, com Misofonia, certeza. misofonia tem um aspecto de problema de saúde crônico, por isso é também desafiante. Verdade. Perfeito. Existem até muitos pesquisadores, né, que buscam trazer, né, esse processo de diagnóstico e como diagnosticar e esse entendimento da misofonia justamente com esse aspecto é, patologia, né, para dentro dos manuais de diagnóstico médico, né, para tentar facilitar um pouco esse acesso e esse processo de diagnóstico. Então, com certeza, sendo esse quadro crônico de fato, né, o que é importante a gente entender também é que nem tudo é misofonia, né? Então,
às vezes me perguntam isso. Quando que é misofonia e quando que é um incômodo esporádico? Quando ultrapassa o limiar da qualidade de vida, né? Basicamente é isso. Quando o paciente, ele se incomoda um pouquinho com os estímulos, mas ele consegue almoçar com a família, ele consegue controlar super bem, ele consegue dormir super bem, isso não impacta nas atividades de vida diária dele, isso não é misofonia, tá? Então, o que o paciente tem é um desconforto ali e a gente não mexe nisso. Quando esse paciente chega no consultório, né, e raramente ele chega no consultório, é aquele paciente que a gente orienta, né, a gente diz, olha, tá tudo bem, respira, nada vai acontecer, fica tranquilo, porque se a gente revirar essa situação, talvez a gente desencadeie um problema maior aí, tá? Então, a misofonia, ela é justamente quando ultrapassa essa linha de qualidade de vida, né? Então, quando o paciente realmente não consegue mais almoçar com a família, não sai mais de casa, quando esse paciente não consegue ter uma convivência boa com os colegas de trabalho, quando esse paciente não consegue ter uma convivência adequada com a família, isso tudo é misofonia, né? Então, isso é importante também, né? Além desse quadro, exato, né? Além desse quadro longitudinal, né? Nesse quadro de sofrimento crônico, como muito bem a pessoa que comentou aí colocou, a misofonia em si, ela não é só uma intolerância ao som, mas é uma intolerância ao som com várias respostas específicas, né? Com uma questão exacerbada, com uma questão importante, né? Então, isso é misofonia, né? E isso que exige, de fato, o nosso cuidado aí. A gente pode dizer que, no caso da misofonia, as emoções estão mais envolvidas? Exato, com certeza, com certeza. Né? Então, a misofonia, ela justamente é isso, né? É uma questão. Na verdade, quando a gente mergulha, né, nessa questão de biologia molecular, quando a gente mergulha nessa questão de estrutura bioquímica do cérebro, diversas questões de fato estão envolvidas, né, na misofonia. O que é importante a gente entender nisso? O que de fato é importante para a gente enquanto clínico e para os pacientes que nos procuram. Né? Quando a gente fala, por exemplo, que tal lá molécula, tal questão está envolvida na misofonia, a gente sempre tem que se perguntar, e agora? Né? O que eu faço com isso? Né? Eu posso modificar isso? Né? Existe alguma coisa que eu faça que pode modificar isso? Se sim, ótimo. Se não, a gente não tem como considerar isso nesse momento. Né? Então a gente não descarta, mas a gente não inclui totalmente na nossa clínica, porque isso não vai fazer diferença para a gente nesse momento. Né? Quando a gente fala, né, da misofonia e dessa questão emocional, por que a gente salienta tanto essa questão emocional? Porque é o principal meio que a gente consegue modificar e melhorar ela. Né? Então, a intervenção da misofonia, ela abraça essas questões emocionais do paciente. E é assim que os pacientes têm melhorado. Né? Com certeza existem medicações que vão nos ajudar, com certeza a psicoterapia é importante, com certeza existem diversas frentes para trabalhar a misofonia, mas elas se concentram nessa questão muito importante. Né? Se eu ministro, né, um medicamento para o paciente, faço uma terapia medicamentosa para o paciente com misofonia a nível de neurotransmissor, o que eu estou fazendo com esse paciente é uma questão emocional, né? Neurotransmissão também é base de emoção, né? Então, toda essa questão é extremamente importante. Então, quando a gente traz essa questão, essa importância emocional da misofonia, de fato, todo o resto é importante. Base biológica é importante, base hereditária é importante, mas a gente não tem como mudar isso nesse momento, né? A gente não tem como mudar DNA do paciente nesse momento. Talvez daqui a uns anos a gente consiga. É. Talvez daqui a uns anos a gente consiga, mas a gente não tem como tirar esse fator hereditário do paciente. Então a gente precisa lidar com o que é palpável, né? E a importância emocional da misofonia, como muito bem tu colocou, ela é gigantesca, né? É a base de tudo isso. Então a gente cunha a misofonia muito com essa questão emocional justamente por conta disso, porque é a nossa base aí de reabilitação desses pacientes. Há fatores biológicos, o Alex está dizendo aqui, há fatores biológicos, há fatores comportamentais e há fatores sociais que são diferentes em cada caso. Uhum, perfeito, isso aí. Mais ou menos o que a gente estava debatendo aqui, né? É, Dessas questões, né? Todo fator, na verdade, comportamental, ele geralmente é permeado, né? Por uma questão biológica, né?
Quando a gente começa a entender, né, que lá nas nossas células a gente tem lá o nosso material genético, né, que em contato com alguma enzima, com alguma proteína, gera um tecido que vai gerar um sistema, que vai gerar órgãos, que vai gerar sistema, que vai gerar o nosso corpo. A gente entende, na verdade, que todo o nosso comportamento ele é permeado por uma base também biológica, né? Então, quando a gente fala que a misofonia ela é uma questão, né? Como ele muito bem colocou, é uma questão biológica, uma questão comportamental, uma questão social, com certeza, né? Então, a questão biológica vem ali, vem nas costas, né? Vem aí por trás das cortinas. A comportamental aparece, muitas vezes a comportamental modifica a biológica, muitas vezes o social modifica a comportamental, que modifica a biológica, muitas vezes a biológica modifica o comportamental, que traz, que impacta no social. Então, isso é uma corrente, isso a gente não consegue desvincular nada em qualquer questão. Eu acho que é bem por aí. A gente tem que lembrar disso na hora que está tratando também, porque a gente vai acabar abraçando isso tudo e a gente vai falar isso Exatamente. aí já já. A gente já falou um pouquinho sobre adolescente e criança, mas a pergunta é: crianças podem ter misofonia? Quando que, né, essa expressão aí começa a ser observada? Uhum. Então, a misofonia, quando a gente faz. Eu desenvolvi, né, aqui no Sul, a gente está fazendo uma pesquisa, uma revisão sistemática de literatura acerca da prevalência, né, da misofonia e de alguns fatores associados. Quando a gente começou a fazer esse processo de investigação, a gente percebeu que, de fato, a misofonia está muito mais associada ao público jovem, adulto, adulto. Muito mais, tá? Mas, né, existem casos, sim, né, de casos de misofonia na infância. Pode existir sem problema nenhum. Por que que eles aparecem mais, né? Qual foi a grande hipótese, né, de eles aparecerem mais em jovens adultos e adultos? Justamente esses fatores que a gente estava conversando. Quando a gente fala de uma criança ela consegue não manejar, mas a criança ela tem uma vida social um pouco menos conturbada, pelo menos é para ter, né? Uma vida social um pouco menos, uma vida emocional, né? Um pouco menos conturbada do que um jovem adulto e do que um adulto. Quando a gente pensa, né, nesse processo de misofonia, né, de geração da misofonia, que é por um trauma e de um trauma na infância, uma questão emocional na infância, na adolescência, parece ser de fato que o quadro no jovem adulto e no adulto seja mais frequente, né? Mas de fato a criança também pode apresentar, né? A criança também pode ter misofonia. Uma questão, né, que eu sempre saliento e que eu vejo um despreparo gigantesco dos colegas é justamente para a hipersensibilidade auditiva na infância. E aí, em termos gerais, né? Os colegas eles não estão preparados para receber crianças com misofonia, para receber crianças com hiperacusia, para receber crianças com recrutamento, eles não estão preparados para isso, né? Até mesmo fonoaudiólogos que trabalham com audiologia, eles não estão preparados para isso, né? Às vezes, nem adultos, né? Então, quizá crianças. Exatamente, né? Então, esses dias eu recebi uma criança, por exemplo, que ela não tinha diagnóstico de TEA, mas ela tinha um quadro de hiperacusia muito importante, né? Então a gente via que a criança tinha uma hiperacusia importantíssima. Ela sentia dor na orelha e a mãe achava engraçado, porque ela achava que a criança se assustava porque ela se assustava. Então ela ligava o liquidificador e ele saía para um canto e tapava o ouvido. E a mãe achava engraçado a criança fazer isso. Ela dizia, nossa, mas você está com medo, vem aqui. Eu deixava o liquidificador ligado e trazia a criança para perto do liquidificador, passava a mão da criança no liquidificador. Então a gente imagina o sofrimento dessa criança, né? Por conta da falta de informação, porque essa mãe procurou diversos profissionais. Não é maldade, a gente vê que ela tentou até dessensibilizar do jeito. Exatamente, né? Exatamente. E ela procurou diversos profissionais, né? E esses diversos profissionais não souberam abraçar, não souberam entender o quadro, né? E, Nem ela chegou sem orientação com relação a pelo menos interromper esse tipo de processo? sem orientação nenhuma, né? Ela, inclusive, assim, levava em consideração que o quadro era TEA, né? Era transtorno de espectro autista, porque como a questão da hipersensibilidade auditiva pode ser um dos fatores diagnósticos,
eu sempre brinco, né? Alguns profissionais apressados, né? Eles enxergam aí a hipersensibilidade auditiva e a primeira coisa que vem na cabeça é o TEA e o TEA fica, né? E como é um diagnóstico mais fácil de alcançar pelos familiares, até se a gente procurar no Google aí, meu filho tem desconforto a sons, a primeira coisa que vai aparecer vai ser TEA, né? Então a família também já abraça muito bem esse diagnóstico. Então ela ficou com isso, né? Ficou com esse diagnóstico. E essa mãe, ela estava em supervisão com uma terapeuta ocupacional também, né? E aí eu até entrei em contato com a colega terapeuta ocupacional depois, para que a gente pudesse ter essa troca, né, por ela, para que ela pudesse entender melhor o quadro também. Porque uma das orientações dela foi que a criança utilizasse tampão de ouvido. Né? E o que aconteceu foi que depois que essa criança começou a utilizar o tampão no ouvido, ela piorou muito a hiperacusia, né? E aí, se a gente pensa na hiperacusia como uma hiperatividade da via auditiva, se a gente tapa, né, o nosso ouvido, se a gente tapa, o que o nosso cérebro vai entender é, opa, não está entrando som como deveria. Vou aumentar mais a velocidade ainda para conseguir fazer com que essa pessoa ouça. Então, que essa criança ela enlouquecia. E aí tinha a mãe ainda tentando dar esse auxílio aí de fato e que não conseguia. Eu acho Então, que isso é uma coisa bacana que você trouxe para a gente deixar de alerta para o pessoal aí, né? Tampão não é tão inocente assim e não é uma forma de tratamento. Procurem alguém especializado, façam um diagnóstico e recebam uma orientação, por favor. perfeito, é isso aí. Desculpa te interromper, mas é para aproveitar o insight para não perder a chance. Não, imagina. Eu acho que essa informação é muito importante, né? Quando a gente fala, né, das questões de hipersensibilidade auditiva na infância, é esse quadro que a gente encontra. Então, se a gente fala de misofonia na infância, se a gente fala de hiperacusia na infância, e é esse ponto que eu queria chegar, né? A gente não tem muito estudo de misofonia na infância, mas a gente não sabe se é porque não existe muito de fato, ou se é porque os profissionais não estão preparados para fazer esse diagnóstico, né? Porque, de E tem fato, às vezes até para os pais desconfiarem de que tem, e talvez até a gente deixar aí algumas dicas para os pais observarem, seria interessante, para perfeito. poder, pelo menos, tirar dúvida, né? Caso desconfiem que possa ter alguma coisa relacionada a... Perfeito, perfeito. É exatamente isso, né? E aí, a grande questão da criança, né? Uma das questões que eu uso muito com criança que chega com hipersensibilidade auditiva na clínica é o desenho, né? E uma questão muito corriqueira da criança com hiperacusia, por exemplo, é que eu peço para ela, agora desenha, eu quero que desenhe tu e o som. Eu vou pôr um sonzinho aqui, e eu quero que tu pense nesse som no teu dia a dia, lá na tua casa. Eu quero que tu desenhe tu e o som. Quase todos eles desenham eles e o som agredindo, eles tristes e o som agredindo o corpo deles. Então isso é muito comum na criança, muito, muito, muito comum, né? Essa questão deles entenderem que o som agride, que o som machuca, que o som não é legal. Então as formas também de se chegar na criança para esse diagnóstico é diferente, né? E aí a gente imagina, né? A gente não tem quase profissionais que nos ajudem nesse diagnóstico em adultos, em jovens adultos, em adolescentes, que é um quadro, né, que já é um pouco complicado, mas é um pouco mais fácil. Imagina em crianças, né, que a gente precisa dar inúmeras voltas para conseguir chegar a um resultado, né? Então isso de fato é extremamente desafiador, assim. E a misofonia pode sim se apresentar em crianças, mas a gente ainda não sabe o tamanho disso, né? A gente não tem noção desse tamanho da misofonia no público infantil. E eu acho que vale para os pais, não sei se você concorda, mas eu costumo sempre dizer, assim, quando falo das crianças e sensibilidades e tal, os pais perceberem qualquer reação diferente daquilo que é o padrão, né, se é que a gente pode colocar desse jeito, das crianças com relação a sons, seja porque o som está alto, tem uma reação mais forte, digamos assim, do que as outras crianças, ou a criança já avisa. Eu tenho criança que não quer ir em festa, porque a festa tem um apito. E o apito gera desconforto. Então, poxa, isso não é natural, não é uma coisa comum às crianças. Elas não deixam de ir para uma festa de aniversário em função disso. Elas se distraem, elas brincam, não vão nem perceber o apito, né? Então, ou tá sentada na mesa, a criança briga, ou o pai pede. Eu tinha uma criança que pedia para o pai parar de fazer o som da... né? Isso não é natural, isso não é uma coisa habitual, comum. Então, assim, na dúvida, procure um profissional.
Às vezes nem todos os pediatras, que é para quem a criança normalmente vai, né, faz o acompanhamento, talvez tenham conhecimento específico para isso, aí de repente vai procurar um otoneurologista, né, um outro profissional que tem um pouquinho mais de experiência com esse tipo de coisa, para pelo menos tirar a dúvida, né? Se não é nada maravilha, mas pode ser que a criança esteja em uma situação delicada. E acho que talvez uma das coisas de a gente não ter muitos dados em relação à criança é dessa dificuldade realmente da criança relatar. O adolescente fala, não suporto quando você faz isso, quero dar na sua cara. E a criança não, tem um, né, aquilo que interpreta um mimimi, uma coisinha assim, e lida com uma criança mimada. Então, não sei se você concorda com isso, mas eu acho que vale a pena a gente reforçar isso para os pais, para os É, cuidadores, né? com Enfim, que a criança está certeza. sofrendo e a gente está deixando de dar um auxílio. Com certeza, eu acho que isso vale super. Inclusive, um dos meus objetivos, né, a curto prazo aí é fazer um trabalho nas escolas, né? Porque o que eu tenho recebido de criança com hiperacusia, com outras hipersensibilidades auditivas nesse período pós-pandemia, é gigantesco. É Eu também gigantesco. estou emocionada, não sei se é pela informação ou pela situação que nós. Exatamente, exatamente. E quadros assim gritantes, gritantes assim, da criança não conseguir ficar em sala de aula. Muita criança que chega na clínica para avaliação do processamento auditivo, de eu não entendo, não entendo, não entendo, e a gente coloca aí 60, 70 decibel na orelha da criança, e na verdade não é que ela não entende, ela não suporta o som um pouco mais intenso, né? E por não suportar. Exatamente. Por não suportar o som mais intenso, ela não consegue compreender e ela se recusa a compreender o que aquela pessoa tá falando, né? Então, isso é muito interessante. Assim, acho que essa tua colocação é extremamente importante, né? A orientação para as crianças precisa ser para uma visão, né, dos cuidadores aí, dos pais, um pouco mais atenta, né? Eu acho que existe aí uma questão muito importante, um pouco preocupante até, né, de que parece que se foge um pouco, né, do que não é doença. Né? Então parece que se o meu filho não tem nenhuma doença, se essa doença não vai matar, se essa doença não vai deixar ele ruim de saúde, parece que isso não é um problema de fato. Né? Então isso acontece muito frequentemente, né? E o grande problema disso é que a criança é, continua sofrendo aí de forma muito persistente, né? E aí a gente perde esse time da criança aí de ajudar ela. E é uma terapia super, super boa da gente fazer, né? Imagina a criança com psico, a criança com uma terapia com fono, por exemplo, fazendo esse processo de reabilitação, a gente consegue melhorar muito a qualidade de vida dela. Né? Então, uma criança que não ficava em sala de aula, ela passa a ficar, né? Então, é o destino aí de uma criança, é o sofrimento de uma criança que a gente precisa estar atento, né? Então, acho que esse trabalho é muito, muito importante. Concordo. Muito legal sua iniciativa, viu? Parabéns. Vou trazendo novidades depois, em como é que anda esse Por processo. favor, você sabe que eu não vou largar mais você, né? Você se prepara. Tá na sua cola. Trocar ideia, trocar figurinha, é bom demais. Então, nós vamos para a nossa pergunta, que seria assim, mais uma orientação para as pessoas que convivem com quem tem misofonia, assim. O que a gente poderia sugerir de como lidar, de como a gente poder ajudar alguém que tem misofonia? Adulto, não só criança, porque também é difícil para os adultos. Uhum. Na verdade, esse é um trabalho também que eu costumo dar bastante importância. No processo de reabilitação da misofonia, né? Tanto dos familiares quanto do paciente, né? Então, geralmente, eu trago para dentro, né, do processo de reabilitação a família, que a família precisa entender Muito. muito bem, né? Então, uma coisa que eu faço, inclusive, foi uma frente que eu conversei muito com a Abigail, né? Que foi uma pessoa que eu já falei, é uma paciente com misofonia que é muito engajada, super importante nesse movimento também. Eu conversei muito com ela, porque a gente precisa, enquanto profissional, emitir pareceres para a escola, emitir pareceres para todos os cantos que essa criança, que essa pessoa, que esse adulto frequenta.
as pessoas precisam entender o que ela passa, o que ela sofre, o que ela sente. Né? Então, todos os pacientes que entram no consultório, eles saem com um parecer explicando o problema, explicando o que essa pessoa sente, explicando por que as pessoas têm que ter paciência, né? Para que a gente consiga estimular um pouco a empatia, né? A empatia acho que é uma palavra importante, mas ela é muito difícil, né? É difícil a gente ser empático com alguém que a gente não sente o que ela sente, né? Então, talvez a gente tentando explicar um pouquinho o que essa pessoa sente, talvez seja um pouquinho mais fácil para as pessoas se colocarem no lugar dela. Com certeza a gente tem pessoas um pouco resistentes, né? Então, eu já tive casos, inclusive, de familiares resistentes, né? Escreveu tudo isso, mas eu sei que ela tá fingindo, muito com adolescente, né? Então, geralmente, eles associam assim, o adolescente tá fazendo birra, isso é coisa de adolescência, que bobagem. Teve um pai, uma vez, que ele me falou o seguinte, que eu fazia teleatendimento, né, com essa menina. E o pai, ele veio pro teleatendimento, né, e a menina ia na psicóloga, e ela vinha comigo depois. E aí, eu conversando com o pai no teleatendimento, eu disse, como é que foi a semana? E aí, é exatamente isso que ele me falou, assim, a semana foi como sempre foi, ela sempre fazendo birra, ela não pode comer com a gente, eu sei porque que ela não pode comer com a gente, é porque ela tem que falar com os namorados no celular. Então, existia sempre uma outra desculpa do pai para que não aceitasse o quadro da menina. Né? Então, por mais que a gente, eu e a psicóloga, a gente conversasse muito sobre o quadro, o pai era extremamente resistente, né? Extremamente resistente, a menina, extremamente resistente, inclusive afetivamente, assim, existia uma questão importantíssima, assim, afetivamente, do pai com a menina, né? Então, Parece que é algo muito além da mesofonia. Então, exatamente, assim, a sensação de que a coisa é um pouco mais profunda. exatamente, exatamente. E assim, a gente vai encontrar essas barreiras, né? Felizmente, é menos comum, né? Encontrar essas barreiras. Geralmente as pessoas elas são um pouco mais abertas. Quando tem um problema, por exemplo, na escola, porque os pareceres que eu emito, por exemplo, para os pacientes, eu saliento que o paciente pode ter algum momento que ele vai ter que sair da sala de aula. Ele vai ter que sair da sala de aula, ele vai ter que dar uma respirada para depois ele retornar, que ele está em processo de reabilitação, que no início é assim mesmo e que a gente está trabalhando para que isso não aconteça mais. Mas que nesse momento, para ele manter a qualidade de vida dele, vão existir momentos que ele vai precisar sair da sala de aula. Quando eu encontro uma barreira na escola, geralmente eu faço uma visita escolar. Então, eu visito a escola, converso com as professoras responsáveis, converso com o diretor, supervisora pedagógica, explico o porquê. E eles aceitam muito bem. Né? Eles aceitam muito bem todo esse quadro. E eu gosto muito de dar o exemplo de uma paciente, porque a gente ria muito, eu e ela. Porque toda semana ela era uma paciente muito simpática. E aí ela sempre dizia assim, ó, eu sou um imã de pessoas que me causam gatilho. Porque ela estava na sala de aula, né? E aí todo ano, todo o semestre, né, na escola que começava, a gente encontrava um problema. Porque existia uma colega que vinha conversar com ela e que ela não gostava do jeito que a colega falava, porque falava muito molhado. Quando a gente resolvia o problema dessa colega, vinha uma outra colega que abria lanche e comia dentro da sala de aula. Então, assim, ela precisava se ausentar da sala de aula em alguns momentos. E a professora entendia muito bem isso. Então, ela se levantava, se eu não me engano, ela tinha, as pacientes deu alta até já. Se eu não me engano, ela tinha feito, combinado com a professora um sinal. E ela fazia o sinal para a professora e ela saía da sala de aula, ela retornava uns minutinhos depois. E isso é muito importante para que se mantenha a qualidade de vida dos pacientes, né, nesse processo de reabilitação, porque de fato não é rápido, não é de uma hora para outra. Eu acho que isso se aplica. Exatamente. E eu acho que isso se aplica muito à família, né? Em a gente orientar eles o quanto esse paciente se incomoda, o quanto isso é sério, o quanto isso não é brincadeira, o quanto isso não é frescura, o quanto isso realmente é um problema. E ter paciência é a chave de tudo isso. Vão existir momentos em que conflitos vão existir, né? Em que os meus interesses e os seus interesses, enquanto pessoa com misofonia, não vão bater, a gente vai conflitar, e isso é natural. Mas
a gente precisa estar ciente de que existe um problema ali, de que as coisas realmente não são como deveriam ser, né? Que as coisas não estão confortáveis, que os sons para aquela pessoa realmente não são tão importantes, tão bons quanto deveriam. Importante eles entenderem que essa pessoa talvez ela vai ter que se ausentar, né, da mesa da família, talvez celebrações como, por exemplo, Natal, Réveillon, que a gente está se aproximando, talvez essa pessoa vai ter que fazer um jantar um pouco mais distante, né? Ou talvez essa pessoa, né, se ela está no processo de reabilitação, essa pessoa vai ter que vai ter que jantar, por exemplo, com um barulhinho de fundo para dar um auxílio para ela, né? Então isso faz parte da reabilitação e isso a família precisa entender também, né? Então, acho que basicamente é isso, é a gente orientar muito bem, se fazer presente, né, em todos os momentos em que a gente for necessário enquanto profissional para mediar esse processo. Eu acho que isso é o principal, é a principal chave da convivência dos pacientes com misofonia nesse contexto familiar e nos demais grupos. Bárbaro, o Alexandre falou que eles fizeram um filme, né, um vídeo e que colocaram na escola da filha, né, falando sobre zumbido, misofonia e hiperacusia, isso é muito legal, e que você até criou aí né, uma equipe de proteção aí para a pessoa que tem misofonia, né, Maravilha. um cuidado dos colegas, quando você entende, fica mais fácil você ter empatia. E eu ouso dizer que a misofonia, como outras doenças, muitas vezes psiquiátricas, que você não vê, então você não enxerga e você não tem um exame que mostre, porque às vezes você vai dizer assim, um câncer eu não vejo, um tumor eu não vejo, mas você tem uma imagem, e aquilo gera uma empatia muito mais facilmente do que né, essas coisas invisíveis aos olhos dos outros. Então, acho que entra um pouco nisso, e como misofonia ainda não, a gente não tem esse conhecimento, como a gente tem de depressão, de ansiedade, né? E até pessoas, a gente experiencia ansiedade ao longo da vida. Então, é muito mais fácil para a gente entender alguém com uma crise de ansiedade, né? Muito mais facilmente. E misofonia não necessariamente. A gente tem um desconforto, mas não é igual ao misofônico. O misofônico tem uma raiva, né, assim, um total aversão àquele tipo de som. Não é a mesma coisa que a gente. Então, eu acho que isso dificulta um pouco a empatia e acaba dificultando um pouco o cuidado, né, com o paciente. E aí eu vou para a nossa última pergunta, que a gente já estourou o tempo do Instagram, espero que não nos tirem do ar. E eu vou te abusar até o final, vou aproveitar até o final. Quais são os possíveis tratamentos para alguém que tem misofonia? E a gente tem uma gama, né? Eu acho que a gente tem aí algumas frentes importantes que dá para a gente citar, né? De fato, eu sempre coloco isso, né? Que tanto o zumbido quanto a intolerância aos sons, ou as hipersensibilidades auditivas, a reabilitação é um jogo de teatro. Eu sempre brinco disso. E a gente não pode trabalhar com ego profissional aqui. Trabalhar com ego profissional nesse campo é um perigo gigantesco. Muitas vezes a gente tem que se ausentar e dar espaço para um outro profissional entrar. Muitas vezes a gente tem que assumir o caso e o outro profissional sai um pouco de cena. Ou muitas vezes dois profissionais entram em cena juntos ao mesmo tempo. Então isso é um jogo, quase um quebra-cabeça que a gente tem que fazer nesse processo de reabilitação. Eu sempre coloco, é uma das peças centrais desse processo de reabilitação, o profissional psi. Para mim sempre vai ser, principalmente da misofonia, o profissional psi ele vai ser um dos centros desse processo de reabilitação. Justamente por isso que a gente estava conversando, desse quadro emocional muito importante, desse manejo muito importante, independente de abordagem que esse colega psi faça, ou cognitivo-comportamental, ou psicanalítica, enfim. Isso não diz respeito, mas eles são, eu acredito muito nesse centro psi, né, do quadro. E existem outras, né, alternativas que a gente pode utilizar também, né? Então, existe aí as variações da TRT, da Tennessee Training Therapy, que eu uso bastante nesses pacientes. Existe um estudo da Margaret e do Pavel, né, que é um estudo muito interessante, que eles fazem, eles esmiuçam, assim, basicamente, a TRT para o paciente com misofonia, para o paciente com hiperacusia. Então, é um recurso muito importante, principalmente para a gente enquanto fonoaudiólogo. Existem, né, as outras terapias que têm surgido com um pouco mais de força também, com esse cunho mais biológico. Né? Existe, por exemplo,
a neuromodulação, né, ou a estimulação transcraniana por corrente contínua, ou a estimulação magnética transcraniana, que a gente carece muito de estudo nesses quadros de hipersensibilidade auditiva. Eu fiz um pilotinho, assim, eu brinco sempre, né, que foi um experimento, assim, que às vezes existe algum colega ali de bobeira e eu faço um experimento rapidinho. E quando eu utilizei, né, eu tenho o equipamento de neuromodulação e eu resolvi, né, antes de aplicar nos pacientes com hiperacusia, eu resolvi fazer um experimento na via auditiva de pacientes típicos, né, pacientes auditivamente típicos. E o que eu consegui observar é que quando a gente faz uma estimulação que a gente chama de estimulação catódica, que é uma estimulação que a gente diminui essa excitabilidade dessa região cortical, a gente diminui a atividade da via auditiva. E eu observei isso com os potenciais evocados auditivos, eu consegui mensurar isso quantitativamente. Então, o pré e o pós-aplicação, né, diminui muito, né, essa ativação, essa atividade da via auditiva. Então, isso parece ser bastante interessante para um paciente que tem hiperacusia e um resultado um pouco mais um prazo um pouco mais curto de tempo, né? Pode nos auxiliar. É importante sempre salientar que a neuromodulação a gente quase nunca aplica ela sozinha. A gente sempre quase associa, né, a neuromodulação a outras técnicas para que ela seja um pouco mais efetiva. Tratamento, então, se esses demais tratamentos aí que a gente tem, o tratamento medicamentoso também pode ser uma realidade, né? E aí o trabalho com psiquiatras, o trabalho com otorrinos é extremamente importante para que a gente consiga alinhar resultado de reabilitação com o resultado medicamentoso esperado por eles, porque muitas vezes a questão medicamentosa ela pode atrasar um pouco o nosso processo de reabilitação e não é isso que a gente quer, né? Então é importante esse colega, né, que trabalha com a terapia medicamentosa entender que o nosso paciente ele precisa, até certo ponto, perceber a misofonia, precisa sentir a misofonia, precisa viver a misofonia para que a gente consiga reabilitar a misofonia, né? A gente não consegue trabalhar, né, se não houver esse limiar de incômodo. A gente não consegue trabalhar se realmente o paciente não viver desse sintoma, né? E obviamente, né, alguns medicamentos aí, e com certeza vão surgir outros estudos com terapia medicamentosa, vão nos ajudar a suprimir um pouco, né, inibir um pouco a misofonia. Mas aí a gente precisa entender o quanto isso pode ser importante, né, para o paciente, muitas vezes fazer uma terapia medicamentosa para a vida toda, né? Será que é interessante? Ou será que a gente associando uma terapia medicamentosa para nos ajudar no aqui e no agora, e associar uma terapia de reabilitação para nos ajudar ao longo prazo e diminuindo essa terapia medicamentosa, talvez seja mais interessante ainda, né? Então, todas essas possibilidades realmente é um quebra-cabeça a se montar, né? Então, a psi, essas questões, né, de lançar mão TRT, a neuromodulação, e aí vão existir outras alternativas terapêuticas. Muito provavelmente daqui a algum tempo, aí eu já canto essa bola, que a gente vai ter estudos de laser, né, de fotobiomodulação, muito importante. Eu acho que a gente vai ter muito estudo medicamentoso. A gente já está tendo uma crescente de estudos de biologia molecular, né? E quando eu falo de biologia molecular, uma coisa muito importante dentro da biologia molecular sendo estudada é o estresse oxidativo, né? Que é uma base de geração de quase todas as doenças crônicas não transmissíveis, né? Então a gente tem estresse oxidativo associado ao zumbido, estresse oxidativo associado ao câncer, estresse oxidativo associado, né, sendo causado até por períodos de estresse crônico. Então, o estresse oxidativo está sendo muito estudado. Então, com certeza, daqui a algum tempo, talvez até surja aí algum estudo meu, né, de estresse oxidativo nesses quadros desses pacientes com hipersensibilidades auditivas. E a gente tentando aí, aqui no Sul, a gente tem uma pesquisadora magnífica, que é a Iana, que ela trabalha com dieta amazônica e frutos amazônicos nesse processo de estresse oxidativo. Então, ela pesquisa o extrato desses frutos amazônicos na diminuição do estresse oxidativo. Então, a gente já tem estudos com extrato de açaí no zumbido, né? Então, a gente tem diversos estudos com questões que são simples, mas que nos auxiliam, né? Então, todas essas questões vão surgir muitas alternativas, né? A gente tem a reprogramação cerebral aí, que existem alguns pacientes trabalhando com isso também. Então, existem várias alternativas, né? No aqui, no agora,
a gente já tem algumas possibilidades, né? Mais futuramente, acho que a gente vai ter mais ainda. Né? Até com relação a terapias complementares de acupuntura, muito provavelmente vão existir estudos também. Então, acho que o que a gente tem agora já tem surtido um efeito muito bacana, mas o que a gente vai ter no futuro, acho que tem uma perspectiva, uma esperança bastante interessante aí. Eu acho que tem muita coisa que ainda vem. E eu acho que o que a gente tem que pensar é que muitas vezes vai ser mais de um tratamento associado em alguns momentos, né? Pelo menos. E de que o tratamento também pode, assim, os resultados não são instantâneos, não são resultados, né? Assim, nossa, comecei e já levantei uma nova pessoa no outro dia. Então, assim, isso também demanda do paciente, né? Esse desejo de melhorar e tal, e de permanecer nessa construção junto com os profissionais que estão acompanhando. Perfeito. E um apelo que eu sempre faço para os profissionais da pesquisa, né, dessa área, é que a gente não pode fazer pesquisa em zumbido e hipersensibilidade auditiva com tratamento para hipose ponto. Não dá para fazer isso. Porque a maioria dos tratamentos não vão surtir efeito. A maioria não vai. Então, o que a gente precisa fazer é fazer o tratamento para hipose e correlacionar com achados emocionais, com achados somatosensoriais, com achados metabólicos. A gente precisa entender para qual grupo específico, para qual paciente específico esse tratamento realmente é efetivo, para qual ele não é efetivo, para qual ele funciona mais, para qual ele não funciona. Né? A gente, enquanto clínico, né, e eu, enquanto com fundo pesquisador também, a gente precisa entender isso. Não nos basta, né, entender se a acupuntura funciona ou não funciona. Não nos basta entender se a terapia sonora, a TRT, funciona ou não funciona. O que a gente quer saber é, tá bem, funciona. Para quem funciona mais, para quem funciona menos. Quando que eu indico, quando que eu não encorajo tanto, né? É isso que é importante a gente entender a partir de agora com pesquisa. Eu nunca vou esquecer de uma frase que eu li em das minhas primeiras leituras em audiologia, que foi de um livro do Frank Music, que é um grande audiologista aí do processamento auditivo, que ele diz que os pesquisadores eles têm um papel muito importante na clínica, mas os clínicos têm um papel imensamente gigante na pesquisa, porque a gente precisa levar essa demanda, né? A pesquisa precisa surgir da clínica, então a gente precisa dessas respostas. Não dá mais para a gente ter pesquisa funciona ou não funciona, né? Porque não vai funcionar. E é isso que acontece com o zumbido. Grande quantidade de pesquisa dizendo não funciona, não funciona, não funciona. Tá, mas para alguém funcionou, para alguém funcionou, para quem funcionou? Né? Quando que eu indico? Né? Não vai funcionar para todo mundo. Né? Para um sintoma que tem mais de 200 causas, não vai funcionar para todo mundo. Então a gente precisa entender para quem funciona mais. Então acho que esse é um caminho aí que a gente precisa percorrer nesses próximos anos de pesquisa. Nossa, eu concordo plenamente. E eu vou deixar aqui o site, o Alexandre falou do blog, né, misofonia.org/curados. Então, para quem tiver interesse, vai lá, dá uma olhadinha, acho que tem coisas bem interessantes. E quero te agradecer imensamente por ter aceitado fazer essa live. Você é um doce de pessoa, extremamente inteligente, inteligentíssimo. Muito obrigada de verdade. Espero que a gente possa se encontrar de novo aí muito em breve. Imagina, eu que agradeço, é sempre um prazer, né, falar do tema. Estou sempre muito, muito aberto a conversar sobre, a gente falar sobre, a gente quer campanha sobre, e podem contar comigo sempre que precisarem aí. Um beijo, grande, brigadão e até breve, gente. Tchau, tchau, até breve.